Aqui estamos, como de costume, chegando aos teus ouvidos, teu coração, tua mente, né? Esse é o propósito do Toque do Dia, de fazer essa obra de comunicação. Como é importante a comunicação, é a parte mais importante, é a comunicação. Sem comunicação, realmente é difícil um relacionamento. E Jesus Cristo é totalmente comunicação, né? Ele se expressou, deu aquele grito ali na cruz para comunicar, para que o Evangelho chegasse até nós, a onda do Evangelho, o eco do Evangelho chegasse até nós. Então esse é o nosso Jesus Cristo, que é totalmente comunicação. E temos aqui o Toque do Dia, propósito, né, de convidar, trazendo um irmão, uma irmã, para deixar o seu recado, a sua mensagem aqui nessa página, nesse canal, para expressar o que Deus está falando a cada um e através de cada um, né? O que ele fala particularmente a cada um e cada um procura transmitir, né? E pode alcançar o teu coração, alcançar aonde você se encontra, né? Porque Deus é um Deus de milagre, de falar, né, para todas as culturas. Assim foi no Pentecostes, todos entenderam o que Pedro pregava. E assim convidamos esta noite a Elisângela, para ela estar mais uma vez aqui no Toque do Dia. Ela já tem a cadeira cativa aqui no Toque do Dia, sempre está presente. E hoje Elisângela vai trazer uma palavra. E assim convidamos Elisângela para chegar até aqui e deixar o seu recado registrado no Toque do Dia. Por favor, Elisângela. Boa noite. É um prazer poder estar aqui, né? Como eu digo para o irmão Marcos, né? É muito bom poder participar desse lindo ministério, né? De levar a palavra, né? De Cristo, levar a palavra de Deus, né? Para toda criatura, né? E como ele disse, né? Agora, como o Espírito Santo age, parece que ele estava sabendo da minha mensagem. Jesus é comunicação. E realmente, ele é a comunicação. Com cada discípulo, ele falou de um jeito, ele mudou o nome. Com cada pessoa que se aproximava dele, ele se relacionava de um jeito. Ele tinha essa sabedoria do Pai e do Espírito Santo de comunicar com as pessoas. Jesus Cristo, ele usava parábolas, né, também, para comunicar com as pessoas. E Cristo se revelou de muitas formas. Para cada pessoa, ele comunicava. Cristo, ele se revelou como a luz do mundo. Ele disse que ele era a luz do mundo, ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é o pão da vida, ele é o início e o fim. Ele é a água viva, né? Uma das mensagens que ele deixou e que ele, na comunicação, ele se revelou comparando essa metáfora, né? Ele usava muitas metáforas, como a água viva. E o tema da minha mensagem é essa hoje, né? Assim, para compartilhar e meditar nessa passagem que Jesus, ele se revelou como a água viva. Ele disse: eu sou a água, né? A água viva. E quem beber desta água jamais terá sede. E a água que ele der, nunca mais ela ia jorrar para a vida eterna. E essa passagem podemos ver, nós já escutamos muitas vezes essa passagem, né, de dizer que Jesus é a água viva, ou a água da vida. Está lá no Evangelho de João, João 4, que é da mulher samaritana. Muitas vezes nós já ouvimos essa passagem, como eu já ouvi muitas e muitas vezes falar dessa mulher, principalmente com as mulheres, né? Cristo tinha relacionamento. Quando ele ressuscitou, ele apareceu para as mulheres.
Marta e Maria também, ele se relacionava muito com as mulheres. Então, nessa passagem de João 4, que fala sobre essa mulher de Samaria, a mulher samaritana, que aconteceu na época em que Jesus estava numa passagem, né, durante todo do caminho de Jesus, por onde ele passava, aconteceu quando ele tinha deixado a Judéia e ele estava indo para a Galileia, né? Como sabemos, ele percorria por todo aquele território, pelas províncias dali. Então, quando Jesus ele deixou a Judéia, indo para a Galileia, ele atravessou pela essa província de Samaria. E ele chegou na cidade de Sicar, como diz todo aqui o capítulo 4, né, do livro de João. E ali, ele foi perto das terras de Jacó, onde tinha uma fonte de água ali. Né? E cansado, como Jesus já estava cansado da viagem, ele parou para descansar. E ele estava ali sentado. E nisso, quando veio essa mulher, que era de Samaria, samaritana, veio tirar água. Só que Jesus ali, ele vendo, ele olhando para aquela mulher, ele já viu toda a vida dela, né? Como ele é soberano, é o Deus, como pra gente. Em cada encontro, quando Jesus nos olha, ele já vê, né, a nossa vida, as nossas necessidades, como nós somos. Não adianta nós queremos esconder. E ele está ali, olhando, como ele estava ali olhando para aquela mulher. E ele com um olhar de misericórdia. Só que ali ele começou a ter essa comunicação, né? A se relacionar com aquela mulher. E Jesus disse, dá-me de beber. E os discípulos nesse momento também não estavam, porque eles tinham ido comprar alimentos, fazer outras coisas, né? E Jesus disse, dai-me de beber. E ela ficou olhando, analisando. Porque aquele poço lá era dos judeus. E ela sendo uma samaritana, ela foi naquele horário onde não poderia encontrar mais pessoas ali para pegar a água, né? E ela disse, Senhor, como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. E replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele que, porém, beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher, então, imediatamente a mulher, dá-me dessa água. A mulher já pediu e entendeu o recado, né? Muitas vezes o Senhor fala conosco, e a gente nem pede. E ela imediatamente pediu, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e que agora o que tens não é o teu marido. E isso disseste com verdade. Quer dizer, a mulher também, ela falou, eu não tenho marido, né?
que ela também poderia mentir, né? Tá bom, eu vou chamar o meu marido. Muitas vezes que nós também queremos, muitas vezes, nos mascarar diante de Deus, né? Mas ela foi sincera, eu não tenho marido, né? E ele falou com a verdade. E a mulher, ela ali, naquela relacionamento com Jesus, e ali o Senhor foi prosseguindo, né? Vindo também que ela estava ali sedenta, né? Só que ele queria, na realidade, matar a sede espiritual, né? Quando ele disse, a água que eu der, ela jorra para a vida eterna. E quem bebe da minha água jamais terá sede. Mas é a sede espiritual, né? Em que Cristo estava dizendo aqui, né? Que ele é a água viva, que ele sacia para a sede eterna. E aí, e a mulher disse, vejo que tu és profeta, né? Então, como se diz, isso é um relacionamento. E à medida da conversa, ela foi reconhecendo quem era ele, foi crescendo. Tu és profeta, né? Nossos pais adoravam neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Aí disse Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Né? Jesus dizendo, né, das promessas do Messias, né, que vem dos judeus. Mas vem a hora já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui, Cristo falando, né? Dos verdadeiros adoradores, o coração adorador. Porque aqui a mulher estava questionando, né? A fonte, dizendo que ali era uma fonte onde ela estava, né? Uma fonte de água. Que muitas vezes nós queremos ir em fontes onde não tem essa água viva, né? Nós vamos em fontes erradas, onde não tem a palavra de Deus, onde não tem o Espírito Santo. E como a mulher mesmo disse para ele, essa fonte é muito funda, e muitas vezes nós, em nossas vidas, nós queremos aprofundar em lugar que nós nem conseguimos, em lugar que não é apropriado. E Cristo falou assim, e nós também queremos escolher os lugares, né? Mas, como ele disse, né, Jesus, Deus é Espírito, né? E nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. E aqui também havia uma grande barreira, né, de um judeu, né, que Jesus veio mesmo, né, para quebrar essas barreiras. Quando Deus falou em João 3,16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sabemos desse versículo, né? Os cristãos, nós sabemos. Ele estava cumprindo essa promessa do Pai, né? Que amou o mundo, não só os judeus. Amou o mundo. Então, aonde ele ia, ele levava, né? Esse amor, a misericórdia e a palavra do Pai. E esse coração. E o Espírito Santo estava ali. E essa água viva, quem jorra é o Espírito Santo, né? É o Espírito, que nosso Espírito com Deus. E assim, ele falou, Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Então a mulher falou que haveria de vir o Messias. E aí Cristo se revelou para ela. Pensou, Cristo se revelou para a mulher
né, samaritana, onde havia aquela barreira. Então, Jesus veio para quebrar todas essas barreiras. E muitas vezes nós temos em nós nós criamos certas barreiras. E Cristo veio mostrar que não é assim, né? Que o amor dele deve propagar para o mundo, que nós devemos levar para o mundo. E até os discípulos, quando chegavam, a palavra diz, admiraram, né? Dele estar conversando com ela. Porque os discípulos também estavam conhecendo a Jesus, né? Eles estavam na caminhada como nós. A cada dia nós vamos conhecendo. Se estudar a palavra, ler a palavra, nós vamos conhecendo a cada dia mais a Jesus. Então os discípulos também, né? Eles presenciaram vários milagres, né? E aqui eles se admiraram. E aqui também eles aprenderam com Cristo. E essa mulher, ela criou uma esperança no coração dela. Porque Cristo se revelou. E nós temos que ter esse coração aberto, deixar Cristo se revelar. Como que ele tem se revelado para cada um de nós? Só como um profeta, né? Como aquele que só faz milagres? Ou ele é o Messias que veio para salvar, que veio jorrar essa água viva, né? Que ela queria dar água, quer dizer, ele pediu água, mas na realidade ele queria demonstrar que a nossa verdadeira sede é espiritual, né? E quem bebe dessa água jorra para a vida eterna, quer dizer, é um rio, né? É uma água que é um rio, e onde esse rio passa, ele vai transformando, né? Tudo transforma, ele vai mudando. E assim que é na nossa vida, no nosso lar, né, no nosso ministério, tem que deixar ele passar, tem que deixar esse rio de água viva passar. E ele disse, sou eu quem falo, e que nós possamos ouvir como essa mulher ouviu, né, a voz de Cristo. E aqui fala mais para frente que ali Cristo só ia passar por ali. Só que mais para frente, no versículo 39 desse capítulo, fala que muitos samaritanos naquela cidade creram nele. Em virtude de quê? Em virtude do testemunho da mulher, né? Que anunciaram, quer dizer, ela passou para outros. E assim fala aqui a palavra, que ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ali ele ficou mais 2 dias. Quer dizer, quando ele passou, ele permaneceu mais 2 dias, né? Que os samaritanos pediram para ele, né? E aí falaram, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E ali também eles deram esse testemunho de fé e creram que ele é o Salvador do mundo. Então, muitas vezes Deus nos usa, né? Nós como discípulos passamos por algum lugar e muitas vezes não testemunhamos, né? Também como Pedro negou Jesus, temos muitas histórias na Bíblia que nós podemos até falar, nunca vou negar Jesus, né? Mas só o Espírito Santo para nos dar essa força de poder levar a verdade, levar o Evangelho. E aqui nessa passagem, vimos que muitos ali, por causa da mulher samaritana, você vê aqui, não fala nem o nome da mulher, porque aqui o que importa não era o nome da mulher, né? Porque o que importa era que era uma mulher de uma outra região que era rejeitada pelos judeus, né? Porque os judeus criaram leis, né? Lógico, que
tem a lei de Deus, mas Cristo veio para todos, como eu disse, e como a palavra diz, e como Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E quem vê o Filho, vê o Pai. Então, que nós possamos levar, né? Jorrar, né, em nós, deixar jorrar essa água, água viva, né? Por quê? E nós temos que ter esse coração de adoração, né? A partir do momento que nós reconhecemos que Cristo, Ele é o Messias, né? Que nós temos, através de todo o Evangelho, nós temos essa certeza, nós temos essa fé, né? Nós temos que adorá-lo, porque na realidade Deus criou o homem para o adorar. E Ele quer esse coração, né? Um coração limpo, né? Limpo pelo sangue de Cristo, limpo pela água viva que é Cristo. Por quê? Não foi fácil para Cristo. Para nós tomarmos e termos essa água viva, Cristo tomou o cálice da ira de Deus. Isso veio agora em mim, assim, lembrando que Cristo, quando estava crucificado, Ele tomou o cálice, que Ele disse, Pai, por que me abandonaste? Naquele momento, né, da crucificação, entre a morte e a ressurreição, Ele sentiu, não só naquele momento, né, mas teve um momento que Ele sentiu o abandono. Ele tomou o cálice da ira, para que nós fôssemos amigos de Deus, justificados por Deus. Então, em todo caminho que Cristo passou, Ele demonstrou quem Ele era, né? Ele é a água viva, Ele é o pão da vida, Ele é o bom pastor. Então, Jesus veio para mostrar, como diz, né? Ele veio buscar o que se havia perdido, não veio condenar o mundo, porque Ele poderia muito bem ali chegar para aquela mulher e condená-la, mas o amor, a misericórdia de Deus é infinita, né? Ele veio para resgatar o que se havia perdido. Ele poderia muito bem ali falar, você, né, é adúltera, né? Você teve isso, teve aquilo. E Ele se revelou como Messias, aquela simples mulher pecadora. E ela ali aceitou, e ela ali pediu para que Ele ficasse. Então, que nosso dia a dia nós possamos, né, ter esse coração arrependido, né, saber os nossos erros, pedir perdão, como Ele já demonstrou que Ele é misericordioso para salvar e para perdoar. E Ele é essa água que nos limpa e que nos leva para a vida eterna. Então, era essa mensagem que eu preparei, assim, meditei. Nós não somos perfeitos, como os discípulos também não eram, que Ele não veio para condenar, e sim para salvar e transformar vidas através dessa água viva, que Ele é e que o Espírito Santo é e tem poder para salvar. Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade, que nós também possamos ser humildes como essa mulher samaritana, dar ouvidos a Cristo e não buscar fontes erradas, né? Não buscar lugares errados, buscar a fonte certa da água, que é Jesus Cristo. Amém. Esta é Elisângela, né, com sua palavra sobre a mulher samaritana. É bem conhecida essa passagem, mas sempre é como uma fonte, né? Sempre podemos ter a água limpa, água nova dessa fonte que jorra para a vida eterna, como ela deixou claro aqui essa noite. E queremos agradecer Elisângela por participar daqui do Toque do Dia. E nós também, como uma mulher samaritana, saber que Jesus Cristo sabe que nós estamos cansados, como aquela mulher estava cansada, mas Jesus também sofreu, cansou também como nós.
e Ele socorre, chega no momento que nós estamos precisando, né? Muitas vezes fatigado pelo dia, o calor do dia, e Ele vem ao encontro da nossa necessidade, com a palavra certa, no momento certo, né? Deixou aquela mulher realmente totalmente transparente diante dele, né? Ela foi transparente, como Elisângela falou, ela foi transparente e Jesus pôde fazer o milagre. Então depende muito de nós para Deus fazer o milagre em nossa vida, do nosso coração, aonde nós encontramos, o momento que nós encontramos, e Jesus está disposto a fazer milagre. Mas depende muito de nós, né? Se nós estamos com o coração preparado para receber esse milagre, tá bom? Deus abençoe a todos e queremos agradecer a atenção. E na próxima quinta-feira estamos aqui com o novo irmão para trazer a palavra de Deus, tá bem? Um abraço, uma boa noite a todos.